Vamos analisar o comportamento do conversor buck em modo de condução descontínua. Então tá aqui em DCM, essa é a diferença agora. Com relação ao modo de operação contínua, vai existir uma etapa a mais, que é uma etapa que aparece quando a corrente zera no indutor conversor. No modo de operação contínua, você não tinha essa descontinuidade, por isso que é o modo contínuo. Ia ser descontínuo porque a corrente no indutor se tornasse contínua. Então você tem aqui a primeira etapa, corrente cresce linearmente, segunda etapa, corrente decresce linearmente, terceira etapa, corrente zerada. Então na primeira etapa, interruptor conduzindo, alimentando o circuito magnético do indutor e do capacitor. Ele armazena carga nos dois, circuito elétrico e magnético. Também fornece energia para a carga. Segunda etapa, diodo de roda livre. O indutor armazena alimenta a carga, o indutor alimenta a carga e descarrega na carga, e o capacitor também se descarrega na carga e alimenta na carga. A carga recebe corrente dos dois elementos. Terceira etapa, observa que a tensão do indutor é a mesma do modo contínuo. A corrente, agora ela tem só a parte alternada, né, o ΔI aqui, o ripple. O interruptor agora começa em zero a corrente, sobe até um valor de pico. Daí a gente tem a comutação para o diodo, que assume toda a corrente instantaneamente e depois vai até zerar. Isso é legal porque a entrada em condução do seu interruptor acontece com zero de corrente. Então as perdas de entrada de condução, as perdas de turn-on, são menores no caso do modo descontínuo. Porém, a corrente tem praticamente 2 vezes o valor de pico no modo descontínuo do que ela teria no modo contínuo. Porque no modo contínuo, a corrente está aqui em torno do I0, do valor médio. Quanto à tensão, olha que a tensão no interruptor ela é zero quando ele está conduzindo. Quando ela está aberta, VI. E durante o instante em que a gente está com roda livre, a corrente está zerada, se você observar aqui, aqui a gente tem a tensão mais e menos V0 e aqui é VI. Então a tensão sobre o interruptor é VI menos V0. Tá, VI menos V0, está aqui, VI menos V0. E a do diodo vai ser menos VI quando ele estiver aberto, quando ele estiver conduzindo é 0,07 e quando estiver aberto é menos V0, quando estiver sem nenhuma corrente circulando. As tensões do interruptor de diodo são iguais à tensão máxima de entrada, tensões máximas, né, nesses elementos. As correntes máximas no diodo e no interruptor são ΔTL máximo, que vai ser, como eu falei, 2 vezes maior que o I0, que você tinha lá no contínuo, no modo de condução contínua. Equações de ganho estático já mudaram, né? Antes era D, agora é D sobre D mais 1. E assim sucessivamente, as equações são diferentes aqui. Aqui você vai observar o seguinte, que a relação lá no modo contínuo entre a razão cíclica e o ganho estático era linear, direta. Em alguns casos existia uma pequena diferença só de rendimento. Aqui não, aqui você vai observar aqui. Na verdade dá para ver isso aqui, né? Aqui em modo contínuo, para um MTC, um ganho estático, VDC, de 0,6, a razão cíclica é constante, em modo contínuo. Se você tem razão cíclica constante, você tem ganho estático constante. Mudou o ganho estático, mudou a razão cíclica. No descontínuo, olha o que acontece. Não é verdade isso mais. Ele já varia em função da carga. Se você diminuir a carga e manter a razão cíclica, o que você está fazendo com o ganho estático? Você está aumentando o ganho estático. Então, está lá com uma razão cíclica fixa. Se você começou a diminuir a carga, a tensão começa a subir na saída do conversor.
Porque ele mais ou menos tenta manter a potência constante. Isso é uma característica dos modos descontínuo. Tá? Então, recapitulando, no caso do contínuo, a tensão não muda muito. Quando você muda a carga, muda muito pouco. No caso do descontínuo, a tensão vai mudar, o que não vai mudar muito é a potência. Tá? Fica mais ou menos constante. ênfase no mais ou menos, tá? Porque isso é mais válido para o buck boost. Tá? Aqui, há outros gráficos, né, mostrando a relação entre a razão cíclica. É equivalente ao que a gente mostrou lá, só que em vez de corrente foi resistência de carga. Constante para o modo contínuo e já não é mais constante, já não é mais linear para o modo descontínuo. Ok, D1 é o tempo, desculpa, a razão cíclica em que o diodo está conduzindo. Tá? O D é em que o interruptor conduz, o D1 é em que o diodo conduz, o DW é que não tem corrente, não tem nada. Então aqui é uma fórmula para calcular o D1 em termos de D, RL, FS e L. Aqui vão ter cálculos de correntes, eficazes, médias, potências, etc. O importante é o seguinte, sempre que a gente for calcular os esforços nos semicondutores, a gente tem que calcular o valor médio e eficaz de correntes. Tá? Sempre. E no caso de pico, desculpa, médio, eficaz e pico de corrente. No caso de tensão, valores de pico são os mais usados. Em alguns casos, valores eficazes, mas o mais comum é o valor de pico, tá? Valores extremos de tensão. Ó, e as perdas foram calculadas aqui. Ó. No caso do diodo, só uma observação. Você tem perdas no diodo devido à resistência C, e depois perdas devido à fonte de tensão interna, que é a tensão lá do 0,7, 0,2, depende do diodo que você usa. Então você tem que somar essas duas para ter as perdas totais no diodo. Corrente no RMS no indutor, porque você vai calcular as perdas no indutor. E aqui tem as perdas totais no conversor. Essa equação difere um pouco, obviamente, do modo contínuo. Mas a equação do rendimento é P0 sobre P0 mais PLS. Tá? Enfim, aí existe um projeto lá na página 65, item 2.3.8, que é o projeto de um conversor buck em DCM. Também fiz uma simulação, coloquei essa simulação dentro da pasta da aula. Dei uma olhada na simulação e no roteiro de projeto que eu redigi lá no MATLAB. Tá? Fica aí como tarefas extra aula para vocês analisarem essas simulações. Para finalizar, vou só comentar alguns casos particulares. Alguns, tem vários, tá? Do buck. Então, o conversor buck, você pode também colocar um filtro de entrada, porque essa corrente de entrada é pulsada, já que você fica fechando e abrindo esse interruptor. Então, lembra, lá no modo contínuo, a corrente ela faz isso, zera, faz isso. Então, você tem essa corrente pulsada na entrada aqui do buck, sendo drenada dessa fonte. Então, você pode colocar um filtro passa baixa aqui de segunda ordem, filtro L1C1, para pegar o valor médio dessa corrente aqui, ó. Tentar fazer alguma coisa assim, ó. Outra aplicação interessante do conversor buck é você substituir esse diodo por um interruptor, um outro MOSFET, e em vez de ele entrar sozinho em condução, você comandar ele. Você tem um comando agora que parece um braço de inversor, na verdade, ó. São um totem pole aqui de 2 MOSFETs. Você pode usar o mesmo braço de inversor mesmo e fazer um buck síncrono, que a gente fala. A vantagem vantagens do buck síncrono são rendimento. Você consegue ter uma tensão menor aqui. Ó. Enquanto que esse diodo tem uma queda de tensão lá de 0,7, esse MOSFET aqui, você projetando ele para ter um RDS-on baixo, ele pode ter uma queda de tensão menor, diminuir perda e também não. Isso é importante principalmente quando a tensão de saída é muito baixa. Exemplo, placa-mãe de computadores, ele tem um buck, um conversor buck ali, que pega a tensão que vem da fonte e abaixa para 3,3, 1,5 volts.
Na verdade, até menos que 1,5 volts tem se usado hoje nos microcontroladores. Então, se é uma tensão muito baixa, imagina esse diodo aqui tendo uma queda de 0,7 e você precisa de 1,5 na saída. Então, nessas situações, você vai usar um MOSFET aqui para ter uma queda de tensão de alguns centenas de milivolts, por exemplo, ou menos que isso. Dezenas de milivolts só de queda de tensão. Melhorar rendimento, obviamente isso vai fazer uma diferença no rendimento, porque uma tensão de saída de 1,5 volts, se estiver tendo queda de tensão de 0,7, que você não só afeta, você tem que ter uma tensão bem maior aqui que 1,5 para ter essa queda aqui, como você vai ter uma perda muito grande, esse rendimento desse conversor cai muito, tá? Aí tem como usar CMOS aqui no lugar, você coloca complementares, aqui CMOS complementares, para facilitar a implementação e usar um comando para os dois aqui. São algumas características interessantes. Existe muito mais coisa, mas não dá para falar tudo nessa aula, tá? A gente vai acabar por aqui.